Graça e paz, queridos, que bom estar aqui com você em mais uma manhã do nosso programa Palavra de Vida. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião. Essa igreja que há mais de 29 anos tem alcançado milhares de vidas. E o nosso propósito com esse programa é que Deus fale grandemente ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a mais uma palavra do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Bom dia, graça e paz. Que esse dia seja um dia extremamente abençoado para você e sua casa. Essa é a minha oração, e o desejo de todo o meu coração, que hoje você consiga ter toda a sabedoria do Senhor para viver esse dia, Que um dia de força, de alegria e de discernimento. Que cada dia a gente precisa de ter sabedoria e que a sabedoria do Senhor seja com você hoje. Vamos ler aqui o que está em Mateus 18, 23, que diz assim: E por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." E então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." E ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-se na prisão até que saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram revelar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até lhe pagasse a toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Acho que Jesus ele coloca aqui para a gente um desafio de negar a nossa humanidade. E em muitos momentos aqui a gente é oportunista, O cara é oportunista. Ele foi uma pessoa que tinha uma dívida para pagar, ele não pagou a dívida e de repente ele tinha uma dívida para receber. Ele falou: "Agora pronto, não tenho que pagar nada, eu vou ficar com crédito, Eu tenho que receber aqui uma dívida, eu recebo uma dívida e fico com saldo." Então ele talvez teria que receber aquela pequena dívida, juntar mais outra pequena dívida, juntar mais outra que ele tinha, e ele, enfim, pagar a grande dívida que ele tinha. E ele foi oportunista naquele momento. Às vezes esse é um ser humano oportunista. Ele tem que ceder algo e não cede. Ele tem que doar algo e não doa. Ele recebe e não dá. Então, às vezes a gente trabalha assim. Esse é o coração da gente em várias áreas da vida. Mas quando a gente olha aqui para a relação das pessoas, de Deus, de Deus para conosco, nós temos uma palavra que representa todo ser humano. Todos pecaram, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Paulo, então, ele não exclui ninguém. Todos nós estamos no mesmo nível, Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que não é. E então, se eu sou pecador, você é pecador, eu tenho algo a pagar.
eu tenho uma dívida a pagar. E Deus viu que a minha dívida ela era impagável. Eu não tinha como pagar uma dívida. E Ele, sabendo que a minha dívida não era possível ser paga, Ele envia então o seu Filho amado Jesus e paga a dívida na cruz do Calvário. Porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, era nossa. E nós que deveríamos morrer por conta dos nossos pecados. E Ele morreu por conta dos meus pecados. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. E então essa relação de Deus me perdoar os meus muitos pecados, que era imperdoável, né? Ele também faz a mesma relação, que talvez a gente pense que nós temos uma dívida também para receber. As pessoas erram com a gente, erram. Ele não está dizendo aqui que aqueles denários que eram considerados centavos não era uma dívida. Era uma dívida. Ele também tinha direito de receber. Aquela pessoa tinha que pagar. Às vezes as pessoas erram com a gente, sim. Né? E nós recebemos o perdão de Deus, mas às vezes nós temos a dificuldade de perdoar o outro. Mas às vezes não é nem dificuldade de perdoar, não é não? Às vezes a gente não quer perdoar. Porque também tem isso. Que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de perdoar, porque depende também da dívida. Às vezes perdoar uma dívida de dinheiro é fácil, mas perdoar uma dívida do sentimento que fere a tua alma, né, que te trouxe um trauma, essa dívida eu acho difícil perdoar. Às vezes tem dívidas pequenas, como um denário, tem dívidas grandes. A nossa dívida para com Deus é grande. Agora, a dívida que às vezes nós temos com o nosso irmão, por maior que ela seja, ela é pequena perto da dívida com Deus. Esse é o paralelo. Mas quanto a você, meu irmão, que às vezes está vivendo aí uma dificuldade de perdoar o outro, mas que talvez não se trata de um oportunismo, né, ou de não querer, porque eu não quero. Pode ser que eu não quero perdoar. Sou rancoroso, eu tenho um coração duro, eu sou daqueles que fala que não sei levar desaforo para casa, ele me machucou muito e não sei o quê. Às vezes, essas dificuldades para perdoar são centavos, como Jesus fala aqui, denários. Tem, às vezes, essas dificuldades tão pequenas que, às vezes, não temos facilidade de perdoar. Eu também acho que tem dívidas grandes aí, que são os traumas, as violências, momentos difíceis na vida que te marcou. É difícil. E você às vezes tem que chegar para Deus e falar assim: Deus, eu não dou conta de perdoar. Mas lá na cruz do Calvário, tudo foi colocado. Tudo foi perdoado lá. Tanto é que, quando Jesus estava na cruz, a gente precisa de entender uma coisa. Ele lá, de braços esticados, preso, coroa de espinho na cabeça, perna parafusada naquele madeiro, uma dor infernal, terrível, que coisa absurda. Que cena triste de ver. Mas ele grita. O que ele grita? Perdoa-os, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, você para pensar numa coisa que não é Jesus que disse: eu te perdoo. Não disse isso, eu te perdoo. Mas ele pediu para Deus o perdoar. Mas aquela dor que Jesus estava sofrendo era tão grande, talvez não, era grande, era uma dor terrível, que coisa. Aquilo era a pior das dores que poderia talvez alguém sofrer, era justamente o que Jesus estava sofrendo, né? Que dor terrível.
aquela dor. Então podemos falar aquela dor, a dor da agressão, da dor da violência, da dor do abandono, da dor que ele não tinha força para dizer: eu te perdoo, soldado, eu te perdoo você, carrasco, eu te perdoo você que me cuspiu, eu perdoo você, meu discípulo que me abandonou, eu perdoo você. Ele estava sentindo muita dor, e para ele sentir muita dor, ele gritou para Deus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então havia uma consciência de que eu não dou conta de perdoar, que eles pecaram, que eles não sabiam o que faziam, que muitas vezes isso também não se sabe, mas às vezes pode dizer: não, aquela pessoa que me abusou, que a pessoa que fez isso comigo, ela sabia o que estava fazendo, né? Mas a palavra de Deus diz que o pecado é que cega as pessoas. O pecador não sabe, não vê, ele é pecador, né? A gente tem consciência disso. Mas o que eu quero dizer é que tem hora que a dor da gente é tão grande que realmente a gente tem que entregar para Deus. A gente tem que dizer para Deus: perdoa, porque eles me abusaram, me machucaram, me abandonaram, fizeram coisas absurdas e eu não tenho força hoje para perdoar. Mas eu quero entregar para o Senhor esse momento e que o Senhor os perdoe, que o Senhor possa fazer a obra no meu lugar, que o Senhor possa trazer a essa pessoa uma consciência da dor que ele causou e eles se arrependerem dos seus pecados. Porque quando a gente pede perdão dos nossos pecados é porque a gente se arrependeu do pecado que a gente fez. Então que Deus possa levar, através do Espírito Santo de Deus, essas pessoas a serem convencidas dos seus pecados e se arrepender desse pecado e poder viver em paz. Então que Deus possa te consolar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você, que você entregue ao Senhor e Ele tudo fará. Isso é o que diz a palavra. Que Ele possa te fortalecer nesse dia de hoje, meu amado, meu querido, minha querida. Que o Senhor Deus seja contigo. Ele possa, hoje, como Ele já te perdoou, que você possa encontrar forças também para perdoar e que você não fique no oportunismo desse mundo, no coração endurecido, querer tirar vantagem, porque não existe vantagem em não perdoar. Só existe perdão, só existe cadeia, só existe desvantagem em não perdoar. Então perdoa as pessoas. Se você também tem uma ferida tão grande, entrega para Deus e Ele vai fazer essa obra no seu coração e na vida, quem sabe, dessas pessoas. Mas Ele vai trazer paz a você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, possa ser com essa vida. Abençoa, Senhor, cuida, acolhe. Abençoa, Senhor, fortalece. Traz tratamento da tua alma, na alma dessa pessoa. Traz, Senhor, perdão, traz cura. E traz também um alívio, o bálsamo do Senhor que possa ser sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, eu abençoo. Amém. Vem conosco, vamos celebrar ao Senhor. Vamos buscar dEle toda essa força, alegria, né? Buscar dEle esse renovo, buscar essa cura para a nossa alma. Eu te peço nas nossas igrejas, que Deus te abençoe. 19h30 na quarta-feira e no domingo, 10 horas da noite. 10 horas da manhã, aliás, desculpa. E 6h30 no nosso culto da noite. Deus abençoe, um beijão. E é claro, você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, é super fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece em algum lugar dessa tela e você já vai ser direcionado a todas as nossas redes. Nós temos o nosso Instagram com a programação completa da nossa igreja, nosso canal do YouTube, onde nós transmitimos ao vivo os nossos cultos, e nós também temos o pedido de oração, onde você pode apresentar o seu pedido para nós, estaremos orando pelo seu propósito. E claro, se você preferir ligar para nós, é só você ligar no telefone 3237-1212, que nós estaremos prontos para orar por você e por toda a sua família.